Salve, salve, galera! Professor Elias com vocês. Aqui é uma honra estarmos aí para esse concurso da Guarda Municipal de Benavides, Pará. Vamos aí, senhores, de forma rápida aqui, entregar muito conteúdo para vocês. Vamos aí trabalhar uma matéria, um tópico lá do teu edital, um tópico de direito penal. E eu quero que você saia realmente com a sensação, né, que realmente você está melhor do que no começo dessa aula. No final da aula você tem que sair com essa sensação, né, que você realmente aprendeu alguma coisa. Esse é o nosso objetivo. Nós temos um combinado aqui. Eu vou entregar o máximo de conteúdo para vocês, o máximo de bizu, vou fazer você colocar o X no lugar certo no dia da sua prova, mas eu preciso que você turbine esse vídeo aqui. Como que vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem aí curtindo esse vídeo e deixando o comentário, não é o comentário aqui no chat, é o comentário na descrição do vídeo. Você pode comentar qualquer coisa, comenta lá se você gostou da aula, se você não gostou, né? Taca fogo ali, coloca aquele emoji do fogo ali para tacar fogo e o YouTube, perdão, ele entender aí que essa aula é muito boa ou ruim, se vocês colocar que a aula é ruim, e ele entrega para mais pessoas. Então, é o princípio da reciprocidade. Eu venho aqui, vou entregar o meu máximo aqui em pouco tempo, e você aí da sua casa, você aí de Benavides, você aí do Pará, vai sim colocar aqui se gostou ou não da aula e a gente vai entregar mais aulas gratuitas para você. Temos esse combinado, então? Então, se você combinou, escreve aqui nos comentários para nós, tá? Vamos aí, senhores, o nosso edital, ele fala aí dos crimes contra a administração pública. A gente vai trazer essa aulinha aí dos crimes contra a administração pública, a matéria do teu edital, né? Lembrando que essa prova está prevista para acontecer lá a meados de setembro, né? A prova de vocês, então tem um bom tempo para estudar, tá? Um edital de nível médio, sem limite de idade, remuneração aí com os benefícios, se vocês puxarem o portal Transparência lá, dá em torno de R$3.000, um pouquinho mais, tá? Um ótimo edital, e aí o edital ele veio bem conforme o que a gente já vem estudando aqui na Implacável. Implacável Concursos, essa empresa única especialista em guardas municipais por todo o Brasil, tá? Então, feito essa introdução, vamos direto aqui para ela, que o nosso objetivo é fazer você colocar o X no lugar certo, tá? Dos crimes contra a administração pública está dentro do tópico do edital. Você precisa saber, né, se os crimes, vamos falar do tópico dos crimes que são praticados por funcionário público contra a administração em geral. Eu preciso que você entenda primeiro, antes de entrarmos nos crimes, eu preciso que você entenda quem é o funcionário público. Eu preciso saber, professor, quem é o funcionário público? É óbvio que sim. Eu preciso saber de forma profunda? Não. Você vai ver que ao longo dessa aula aqui, Implacável ela trabalha dessa forma, as aulas são simples, são objetivas, mas elas são para você colocar o X no lugar certo. A nossa missão aqui é encurtar o caminho da tua aprovação. Se a gente conseguir te encurtar esse caminho, a gente vai fazer você ser aprovado. Beleza? Então, estamos juntos. Vamos para o artigo 327 do nosso Código Penal, que fala o seguinte: para eu, né, senhores, para eu entender quem é o autor dos crimes, né, ou seja, o funcionário público, né, eu tenho que saber quem é o funcionário público, né? Então, o artigo 327, ele vai trazer quem é o funcionário público. E eu quero que você entenda bem o seguinte: as bancas de concurso, a tua banca é Setap, né? Mas as bancas de concursos, inclusive a Setap, elas sempre tendem a restringir esse conceito de funcionário público. Vocês vão ver que o conceito de funcionário público ele é bem amplo, tá? Imagine que aquela pessoa que trabalha, estamos em ano de eleições, né? A pessoa que trabalha nas eleições, um dia como mesário, sem receber nada naquele dia das eleições, ela é funcionário público? Sim, aquela pessoa vai ser funcionário público. E as bancas sempre vão tentar restringir esse conceito. Então, olha só o que diz o artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, veja que é só para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente, aquela pessoa que vai um dia nas eleições e não recebe nada, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, essa pessoa que mesmo que não receber, mesmo que for só um dia, e exercer cargo, emprego ou função pública, ela é considerada funcionário público, e naquele dia específico ela pode sim cometer um crime, porque ela é funcionária pública, então, por ser funcionário público, ela pode cometer um crime contra a administração pública em geral, tá? Então, lembrem, a banca do seu concurso, ela vai sempre querer restringir, exceto aqueles de forma transitória, exceto aqueles que não têm remuneração, ela sempre vai tentar restringir.
e você, aluno implacável concurso, que vai deixar o comentário nesse vídeo depois, né? Você vai lembrar do professor Elias aqui e vai aí não cair nessa pegadinha, nessa casca de banana. O parágrafo 1º, senhores, ele traz aí os funcionários públicos por equiparação. Vejam que vai ser equiparar, inclusive, aquelas pessoas que trabalham em entidade paraestatal, aquelas entidades ao lado do Estado, né? Ou até mesmo empresas que são contratadas ou conveniadas, né, com a administração pública, que exercem uma atividade típica da administração pública. Professor, o que é essa atividade típica? Imagine assim, ó, tudo que faz bem para a comunidade, para a população, é atividade típica da administração pública. Então, quando eu tenho uma empresa privada que recolhe o lixo todos os dias, lá ou algumas vezes por semana na frente da minha casa, aquela empresa que, eu pergunto para você, aquele trabalho de recolher o lixo é bom para a comunidade, sim ou não? Sim, com certeza. Então, é uma atividade típica da administração pública. Logo, essa empresa que teve um contrato com a administração pública, aquelas pessoas são consideradas funcionários públicos. Entendeu o raciocínio? Agora, presta atenção comigo. Imagine que eu sou prefeito aí da cidade de Benevides. Imagine só eu prefeito aí nessa cidade, senhores, tá? Imagine só eu prefeito em Benevides. Imagine. E aí, chego lá na prefeitura e eu quero pintar toda a minha sala. Pergunto para vocês, quando eu pinto atrás dessa minha cadeira aqui que eu estou sentado, é bom para a comunidade ou é bom para o prefeito? Imagine que eu contrato alguém lá, um pintor. Aquele pintor vai ser um funcionário público, sim ou não? Veja, é só você fazer o seguinte raciocínio. É bom para o prefeito ou é bom para a comunidade? É bom para o prefeito, só a sala dele. Então, não é uma atividade típica da administração pública, logo, né, senhores? Né? Não, aquele pintor que vai pintar a sala do prefeito não é considerado um funcionário público. Beleza? Tranquilo? Agora vejam que o parágrafo 2º ele vai trazer uma causa de aumento de pena da terça parte. Cuidado que a banca vai trocar por 1/5, 2/5, 3/5, aumenta da terça parte. As pessoas que exercem cargos, né, de gestão, né, senhores, dentro da administração pública, então cargos em comissão, função de direção ou assessoramento, 3, cargos em comissão, função de direção ou assessoramento, 3 hipóteses ali, senhores, logo você vai pegar o bizu já. 1, 2, 3, terça parte, aumenta da terça parte. Essas pessoas que estão no alto escalão, que exercem cargos de gestão ali, se elas cometerem crimes contra a administração pública, pelo fato, né, delas exercerem esse cargo em comissão, função de direção, assessoramento, ela vai ter uma causa de aumento de pena diferenciada. Tranquilo? Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Agora que você já sabe quem é o funcionário público, tá? Agora eu quero começar o primeiro crime com vocês, artigo 312. O que eu já trouxe esses dias, inclusive no YouTube, para um outro concurso público, uma aula bem semelhante como essa. Você não precisa, escuta o professor falar, você não precisa saber de forma aprofundada todos os crimes contra a administração pública. Você só precisa, escuta eu falar, só precisa colocar o X no lugar certo. Como que eu coloco o X no lugar certo? Primeiro, estudando com o implacável concurso, né? Então, dos crimes contra a administração pública, a única coisa, presta atenção, a única coisa que você precisa fazer é decorar os verbos. A banca setup, ela não vai, senhores, presta atenção, ela não vai aprofundar, ela não vai pedir doutrina, talvez ela não peça nem jurisprudência, ela só vai querer saber se você sabe que o verbo apropriar-se é o crime de peculato. Então, você tem a obrigação de comigo nessa aula de hoje, tá? De decorar todos os verbos contra a administração pública. Eu vou te passar alguns bizus, tá? Mas eu quero que você realmente saia da sala decorada. No final da aula, a gente vai fazer uma revisão e aí vocês mesmos vão fazer o raciocínio, ver se vocês aprenderam ou não. Eu quero que você decore o verbo apropriar-se, ele é o crime de peculato. Professor, mas tem um desvio ali. Deixa o desvio para o lado por enquanto. Você tem que obrigatoriamente decorar. Apropriar-se, peculato. O que é esse crime? Lá na plataforma da Implacável, eu falo, explico para vocês detalhado o que é o crime, etc. Passo por todos os artigos, todos os incisos. Mas para essa aula aqui, eu preciso que você seja simples e objetivo. É só na jugular, senhores, tá? Hoje é só na jugular. Então, apropriar-se, senhores. Aqui, o que quer dizer esse crime? Esse crime é o funcionário público que se apropria de um valor ou qualquer bem público ou particular da administração pública que ele tem a posse, em razão do cargo, né? Então, imagine que eu sou guarda municipal em Benevides, sentei lá no cargo como comandante da guarda, estou lá, tenho um notebook da administração, acho bacana esse notebook, coloco embaixo do braço e vou para minha casa, me aproprio desse bem público que estava em razão da minha posse, em razão da minha função, tá?
Quando eu faço isso, eu não cometo crime de furto. Como eu sou funcionário público, eu cometo crime, como eu me apropriei, eu cometo crime de peculato. Vejam que pode ser um bem público, mas também pode ser um bem particular. Imagine que eu sou delegado de polícia, né? Chega o preso, você futuro guarda em Benevides aí, chega com o preso ele não vem só algemado, ele vem com o boné, ele vem com o óculos do preso, e aí vocês apresentam para o delegado de polícia, ó, o preso, o celular dele, o óculos dele, e eu, delegado de polícia, pego o óculos, coloco assim, nossa, que óculos bacana, vou ficar para mim. Quando o delegado de polícia faz isso, vejam, ele está se apropriando de um bem particular que está na posse dele em razão do cargo, em razão da função que ele ocupa. Quando ele se apropria, ele comete o crime de peculato, que tem uma pena de reclusão de 2 a 12 anos. Inclusive, senhores, tem sido cobrado muita pena nas provas de concurso de guardas municipais. Tem sido cobrado várias penas. E você não pode ficar bravo com a banca, não mede conhecimento. Mede sim, porque você vai sair dessa aula com praticamente decorando as penas, tá? Então, eu quero que você decore essa pena, 2 a 12 anos, e multa, tá? Porque essa pena ela não vai aparecer aqui só no crime de peculato, ela vai aparecer em diversos outros crimes contra a administração pública. Então, se cair crimes contra a administração pública e pedir uma pena, você vai chutar a reclusão de 2 a 12 anos. Tranquilo? Combinado? Coraçãozinho tá batendo. Então, vamos para cima. Ah, professor, tem um desvio aqui também. Sim, esse aqui, por exemplo, imagine que você é representante de uma escola, você é um funcionário público de uma escola que cuida das merendas escolares. Aí chega todas as carnes lá para fazer a comida para os alunos, você pega umas 2 carnes lá e coloca, né, na sua mochila para levar, desvia. Você desvia um bem, né, um bem público, por exemplo, para você levar para casa. Você comete o crime de peculato. Tranquilo? Mas não esquece disso, apropriar-se peculato, beleza? Avançamos aí, eu não vou falar do peculato culposo, tá, senhores? Eu vou direto para o crime aqui de concussão, tá? Na plataforma eu falo sobre tudo. Eu quero que vocês não esqueçam, tá? Que o verbo é exigir. Concussão, o verbo é exigir. Olha o nome do crime. Concussão. Eu tenho um bizu aqui para passar para os senhores, ele é meio pornográfico, senhores, mas sempre me ajudou a nunca errar uma questão quando trata do crime de concussão. Você consegue entender que no meio da palavra concussão tem o que aqui no meio? Eu não vou falar aqui para não ser banido na internet, mas você consegue ver aí que tem um cu no meio, né, senhores? Então, eu quero que você fique falando, eu exijo que tu me dê o... Ah, você está dando risada na sua casa, né? Mas, senhores, é só para você lembrar. Você fica falando, exige que tu me dê o, exige que tu me dê o, para você lembrar, quando aparecer o verbo exigir, exige que tu me dê o, concussão, esse é o nome do crime, tá? Você nunca mais esquece, tá? Nunca mais esquece. E olha só a pena. Se eu tiver que chutar uma pena, senhores, olha só qual é a pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Então, fácil, tranquilo. Esse crimezinho aqui é o funcionário público que exige uma vantagem devida em razão da função. Imagine que você é futuro guarda municipal de Benevides, está lá numa barreira policial, você fala assim, ei, encosta o veículo. Aí o cara encosta o veículo, aí você fala assim para ele, exijo R$500 aí para liberar o seu carro, na barreira. Quando você faz isso, ele é um crime formal, senhores. Lá na plataforma até explica o que é. Mas quando você faz isso, exige uma vantagem devida, você já está cometendo um crime. Tá? Só o fato do verbo exigir uma vantagem devida em razão da função. Tá? Está exigindo R$500 para liberar o veículo do particular que está ali andando na rua, né? Que parou na barreira. Logo, né, senhores, o fato de você exigir, você comete o crime de concussão. Não esquece disso. Exige que tu me dê concussão é o nome do crime. Tranquilo até aí? Avançamos, então. Professor, eu quero aprender mais sobre esse crime. Senhores, não precisa aprender, você precisa só colocar o X no lugar certo. Simples assim. Se você vai aparecer na tua prova lá, exigir para si ou para outro, direto e indiretamente, qual é o nome do crime? Concussão, tá? Não esquece disso. Vai estar lá concussão, peculato, corrupção passiva. Você tem que lembrar de concussão, tá? Exigir. Só tome cuidado com um detalhe. No parágrafo 1º tem o chamado crime de excesso de exação. Eu tinha uma aluna minha, eu sempre conto essa história, parece que eu estou ficando repetitivo, mas a minha aluna gostou do bizu, exige que tu me dê caiu na prova, exigir. Ela já marcou direto como concussão, só que ela não viu, senhores, que tinha exigir tributo ou contribuição social. Então, esse aqui é a exceção. Se aparecer o verbo exigir, você já sabe, concussão.
mas se aparecer exigir tributo ou contribuição social, o nome do crime ele passa a ser chamado de excesso de exação. Então, tome cuidado com isso na sua prova, que ele é uma pegadinha, tá? Exigir tributo ou contribuição social, o nome do crime ele passa a ser excesso de exação. Queria trazer para vocês também o crime de corrupção passiva, senhores. Corrupção passiva, olha o P aqui, ó. Quem comete é o funcionário público. Esse crime quem comete é o funcionário público. O funcionário público ele solicita, recebe ou aceita uma vantagem devida em razão da sua função. Lembra do exigir? Exige que tu me dê aí R$500 para liberar o seu carro. Agora o funcionário público ele não exige. Ele solicita. Ó, meu amigo, solicito aí R$500 para liberar o seu carro. Veja que mudou só a palavra. Ao invés de exigir, agora é solicito. Quando ele solicita uma vantagem devida em razão da função, ó, ele é funcionário público, ele comete o crime de corrupção passiva. Veja que no verbo solicitar foi iniciativa do funcionário público. Mas pode ser, eu vou desenhar aqui, senhores, esse aqui é o guarda municipal com boné e esse aqui é um particular, né, um cara que foi parado na barreira. Vejam que quando o funcionário público solicita uma vantagem indevida em razão da função, o funcionário público comete corrupção passiva. Foi iniciativa do funcionário público. Mas agora olha para cá. Imagine que a iniciativa foi do particular. O particular foi parado na barreira e ele ofereceu ou prometeu uma vantagem para o guarda municipal de Benevides. Ó, seu guarda, ó, te ofereço aí R$500 para o senhor liberar meu carro. Quando ele faz isso, senhores, o particular comete o crime do artigo 333, que é o crime de corrupção ativa, tá? Quando o particular oferece ou promete uma vantagem indevida, né, em razão daquela função daquele guarda municipal, por exemplo, ali. Vejam que, quando o particular oferece ou promete, o particular comete o crime do artigo 333, que é o crime de corrupção ativa. E o guarda municipal que recebe ou aceita essa vantagem, o guarda municipal, corrupção passiva, que é esse que a gente está vendo aqui, o artigo 317. Agora, só tome cuidado com uma pegadinha, que vez ou outra aparece na prova. Veja que se agora a iniciativa é do guarda municipal, ele solicita uma vantagem devida em razão da função, solicita R$500 para liberar o teu carro. O guarda municipal, ao verbo, corrupção passiva. E o particular dá os R$500. Aí você vai dizer, então o particular cometeu o 333, professor, que é o crime de corrupção ativa errado. Tá? Porque lá no 333 não tem o verbo dar. Lá só tem oferecer ou prometer. Então, a pegadinha da prova é o seguinte: o guarda municipal comete corrupção passiva e o particular que deu, como não tem esse verbo dar, e com base no princípio da legalidade, taxatividade, eu não posso punir uma pessoa, né, senhores, se não tem escrito o verbo dar, então o particular que dá o dinheiro, ele não responde por nada. Tá? Só tome cuidado com esse detalhe na sua prova. Corrupção passiva, privilegiada e prevaricação. Os dois crimes, senhores, bem de forma rápida, bem objetiva, bem na jugular, aqui direto para a sua prova. Você está com o edital aberto, você não pode perder esse concurso. Né? Um concurso extremamente excelente. Tá? A Implacável Concursos, inclusive, ela tem o curso completo para esse edital. Tá? Mas eu quero, antes de eu falar sobre esse crime, eu quero saber se você está gostando dessa aula, senhores. Se você está gostando, já clica aqui, cara. Você não vai cair teu dedo, você clica nesse negócio ali, dá o like e escreve depois ali, ou agora, escreve nos comentários assim, ó, aula boa, não gostei da aula, né? Escreve alguma coisa ali, ou escreve qualquer coisa, cara, mas escreve ali para que o professor entenda e a equipe da Implacável entenda que vocês estão gostando das nossas aulas aqui no YouTube e a gente traz mais aulas aí para o edital dos senhores de forma gratuita, mas você tem que deixar seu comentário aqui. Beleza? Então vamos partir para corrupção passiva, privilegiada e prevaricação. Os dois crimes, o funcionário público retarda um ato de ofício. Retarda ou deixa de praticar, ou até pratica um ato de ofício. Mas na prática, os dois crimes, o funcionário público retarda um ato de ofício. Deixa de fazer alguma coisa que era para fazer. Tá? Só que o funcionário público, ele retarda um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal, e o outro é por cedência a pedido. Você não pode errar na tua prova. Vou te dar um exemplo. Imagine que você é guarda municipal de Benevides. Inclusive, já deixa um comentário. Diz amém. Vou ser guarda municipal. Profetiza, cara. Joga para o universo. E aí, você, senhores, né? Imagine que você é guarda municipal lá e tal. E aí, você, de certa forma, eu vou passear aí no Pará
e vocês me abordam. Eu tomei umas cachaças dirigindo. Aí vocês abordam o professor Elias. Pô, vocês gostaram da aula do professor Elias, deixaram lá um comentário para ele, deixaram uma curtida, né? Veja que vocês tinham até um interesse ou sentimento pessoal pelo professor Elias. E aí vocês pegam e falam, professor, como eu conheço o senhor, tenho um carinho, um sentimento pessoal pelo senhor, eu vou liberar o senhor aí que está bebendo e dirigindo. Veja que vocês retardaram um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Logo, vocês cometeram prevaricação. Agora, se é o contrário, imagine que vocês abordam um camarada aqui que não tem nada a ver com o professor Elias, uma outra pessoa, e essa pessoa também está bebendo e dirigindo. E aí, senhores, o que acontece? Vocês abordam e esse camarada desce falando, seu guarda, minha mulher me traiu, cheguei em casa, ela estava com outro, e eu tomei umas cachaças mesmo e saí. Me libera, por favor, ele fica me pedindo para vocês e vocês cedem. Vocês cedem o pedido ou influência de outro. Vejam, senhores, quando vocês fazem isso, cedem o pedido ou influência de outro, vocês também retardaram o ato de ofício, mas não foi por interesse ou sentimento pessoal. Foi porque ele ficou pedindo e vocês cederam. Logo, vocês cometeram o crime de corrupção passiva privilegiada. É um detalhe, para não errar da prova, apareceu a palavra interesse e sentimento pessoal, só pode ser o crime de prevaricação, tá? Então, cuidado com isso na sua prova. Condescendência criminosa. Que porra é essa, professor? Que negócio é esse? Vejam, senhores, indulgência, essa palavrinha aqui, ela aparece uma única vez dentro do Código Penal. A palavra indulgência só aparece aqui, nesse crime. E você viu essa palavra na tua prova, indulgência, tem que lembrar que o nome do crime é condescendência criminosa. Mas, professor, eu quero saber o que é esse crime, eu quero entender, porque vai que cai na prova. Cara, se cair esse crime na tua prova, vai pedir qual é o nome do crime. Ponto. Confia aqui na equipe implacável, que é especialista em guarda municipal, tá? Aqui, nesse caso aqui, é o funcionário público que deixou de responsabilizar um subordinado, né? Ou quando ele não tinha competência, não levou o fato à autoridade competente. Mas vai aparecer indulgência, clemência ou pena, né, senhores? Indulgência, você tem que lembrar do crime de condescendência criminosa. Para fechar nossa aulinha agora, para fechar, para tirar o 10, para ir para a próxima fase, para o TAF, né? Patrocinar, senhores. Olha o verbo, patrocinar. Quem patrocina alguma coisa tem dinheiro, concorda comigo? Quem patrocina alguma coisa tem dinheiro. Quem tem dinheiro, geralmente, é um advogado. O advogado tem bastante dinheiro, né? Patrocina, tem carrão, tudo. Eu só quero que você lembre, né, desse verbozinho aqui. Quem patrocina tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o advogado. Para você lembrar o nome do crime. Esse crime não é do advogado, não tem nada a ver com o advogado. Esse aqui é um funcionário público que patrocina o interesse privado para a administração pública, valendo-se da sua qualidade. Mas eu quero que você lembre do verbo. Quem patrocina tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o advogado. Então, o nome do crime é a advocacia administrativa. Olha só que bacana. Eu vou falando dos verbos agora, fazer uma revisão, e você vai lembrar. Olha só. Funcionário público que se apropria. Apropriar. Qual é o verbo? Apropriar. Funcionário público que se apropria. Peculato. Boa. Acertou. Funcionário público que exige uma vantagem devida. Opa, quem exige que tu me deu? Lembra? O nome do crime é concussão. Opa! Funcionário público retardou um ato de ofício, mas foi por interesse ou sentimento pessoal. Opa, retardou um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Funcionário público retardou um ato de ofício cedendo a pedido ou influência de outra. Corrupção passiva privilegiada. Boa. Apareceu a palavra indulgência. Indulgência. Condescendência criminosa. Funcionário público exigiu tributo, exigiu, toma cuidado, mas exigiu tributo ou contribuição social. Opa, o nome do crime passa a ser excesso de exação, né? Funcionário público que patrocina o interesse privado perante a administração. Opa, quem patrocina tem dinheiro, quem tem dinheiro é o advogado. Logo, o nome do crime é a advocacia administrativa. Funcionário público que solicita ou recebe uma vantagem devida. Opa, solicitar, receber ou aceitar corrupção passiva, tá? Vejam, senhores, a gente fez uma revisão aqui de 1 minuto, praticamente, e você já saiu com todos os verbos decorados. Agora, senhores, tá? O que a gente tem que fazer o planejamento? Temos aí ainda vários meses, a prova de vocês é até setembro. A Implacável Concursos, ela preparou um curso completo, inclusive eu estou lá em algumas aulas, em algumas matérias. A Implacável Concursos preparou um curso completo exatamente o que pede o teu edital. E aí você tem 2 caminhos a partir de agora, tá? Imagine que você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, né? Você quer chegar do ponto A para o ponto B.
Vejam agora, senhores, você pode chegar no ponto A de a pé, do ponto A ao ponto B de a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, ou você pode ir de avião. A vida é sua, você escolhe, você... Ah, mas eu olhei o curso da Implacável lá, falei com o time deles, parece que achei meio caro o curso. Senhores, você escolhe. Se você ir a pé, você não paga nada. Se você quiser ir de avião, é óbvio que você vai ter que pagar a passagem de avião. Se você quiser ir de bicicleta, também vai ter a tua pedalada ali. Se quiser ir de carro, vai ter gasolina. Então, você vai fazer as suas escolhas. A Implacável Concursos só trabalha com cursos de guardas municipais, tem toda uma estrutura para vocês, videoaulas, materiais em PDF, simulados, um cronograma personalizado ali, que você coloca quantas horas você quer estudar por dia, ele já te dá as aulas, as videoaulas ali, você só tem que clicar segunda-feira, terça, quarta e começar a estudar. Tudo exatamente conforme o seu edital. Ou seja, a Implacável encurta esse caminho teu da aprovação e você vai de avião do ponto A ao ponto B, tá? Na descrição desse vídeo provavelmente deve ter aí um grupo do WhatsApp aí para você entrar ali e ficar atento às novidades aí desse concurso. Tá? Espero que tenham gostado, mas não esquece, tá? Deixa seu comentário aqui se gostaram ou não e deixa a curtida ali, porque ela é extremamente importante para a gente trazer mais aulas para vocês aqui. Beleza? Para quem quiser, chama a Implacável lá no Instagram, ou entra no site da Implacável Concursos, lá, bota no Google que você já consegue achar, e lá tem o curso completo lá para você adquirir esse curso aí. Beleza? Espero que tenham gostado, senhores, da nossa aula. Contem comigo. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. E realmente, se gostaram da aula, deixe seu comentário aí para a gente voltar aí com mais aulas aí. Valeu? Grande abraço, tamo junto. Valeu!